Graça e paz, irmãos. Muitas pessoas perguntam quem são os 24 anciões de Apocalipse capítulo 4 e aqueles 4 seres viventes, quem são eles? A primeira pergunta é sobre os 24 anciões e a segunda é sobre os 4 seres viventes. Meus irmãos, os 24 anciões de Apocalipse 4, eles não são anjos, não. Eles representam os crentes glorificados, isto é, os vencedores do Antigo e do Novo Testamento. Pois também os crentes da Antiga Aliança, eles são redimidos pelo sangue de Jesus. Por que justamente 24 os anciões vestidos de branco como coroas na cabeça, assentados em tronos e que reinam com ele? Nós temos que usar a hermenêutica bíblica, ou seja, a interpretação dos 24 anciões está em 1 Crônicas 24. Conclui-se que havia 24 turnos sacerdotais, ou seja, 24, isso são 3 vezes 8. 8, então, meus amados, é o número do nome do Senhor Jesus Cristo. E das vestimentas do sumo sacerdote, nós lemos em Levítico 8, versículo 8, assim: depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, ou seja, as luzes e as perfeições. 24 também são 2 vezes 12. Então, o que nós vemos aqui? Vemos aqui os crentes do Antigo e do Novo Testamento, que são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, versículo 20. Os 24 anciões, então, eles representam, portanto, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Os 24 nos tronos são chamados de anciões. Nós conhecemos os anciões da igreja, então Paulo descreve-os em 1 Timóteo 3. Eles devem ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, ter filhos crentes, tendo sido aprovados no discipulado de Jesus. Assim, então, os 24 anciões são também os crentes aperfeiçoados. Aqui se vê ainda mais algo especial. Os 24 anciões estão vestidos de branco, e isso indica a justiça dos santos que eles obtiveram através do sangue do Cordeiro. Então, os 24 anciões do Apocalipse, capítulo 4, representam a igreja arrebatada, os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Os 24 anciões também, eles são vencedores, é um grupo de vencedores. Somente os vencedores irão participar do arrebatamento da igreja. Como que nós sabemos disso? É porque justamente eles usam coroas de ouro, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Quem está coroado é um rei. Repetidamente, o Senhor prometeu coroas. Por exemplo, meus amados, no capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, diz assim: ser fiel à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo exclama em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, inspirado pelo Espírito Santo: já agora a coroa da justiça me está guardada. E Pedro fala de uma coroa inacessível, coroa da vida. 1 Pedro 5, versículo de número 4. Ou seja, meus amados, a prova mais convincente de que os 24 anciões representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento, como muita gente ela não concorda, mas, como eu disse aos irmãos, nós temos que usar a hermenêutica, a Bíblia ela se interpreta. Então, esses 24 anciões, eles são interpretados em 1 Crônica, capítulo 24. Então, diz assim, olha aqui, meus amados.
a prova mais convincente de que os 24 anciões, eles representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento, o fato é que eles adoram o Cordeiro, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, talvez alguém pode até perguntar e objetar: se a igreja de Jesus, então, ela está arrebatada aqui no capítulo 4, por que nós, então, vemos aqui somente 24 anciões em tronos? Pois, se formos vencedores, todos nós estaremos na glória, e todos teremos uma coroa, vestes brancas e um trono. Isso está certo. Mas, da mesma maneira, meus amados, como na antiga aliança, porque a Bíblia se interpreta, havia 24 tronos sacerdotal, e os sacerdotes eram representantes de todo o povo diante de Deus, conforme 1 Crônica, capítulo 24. Então é da mesma forma, assim também, aqui os 24 anciões coroados, eles são representantes de toda a igreja diante de Deus, de toda a igreja arrebatada. Devemos ter isso claramente diante dos nossos olhos, para nós aprofundarmos no Apocalipse e reconhecermos pelo Espírito da profecia o que deve acontecer em breve. Então, os 24 anciões, eles são os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Da mesma forma, que havia 24 turnos sacerdotais, ali no Antigo Testamento, que representavam o povo diante de Deus. Os 24 anciões, eles representam também toda a igreja arrebatada, os crentes do Antigo e do Novo Testamento. A segunda pergunta é: quem são os 4 seres viventes? Quem são? A Bíblia diz assim, no meio do trono e à volta do trono há 4 seres viventes. Não se trata de anjo, pois senão estaria escrito anjos. 4 seres viventes, esses seres viventes estão cheios de óleo, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, tá vendo? É semelhante, não está dizendo que é um leão, é semelhante. Então aqui é uma linguagem figurada. O segundo, semelhante a um novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente, ele é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Os 4 seres viventes estão no meio do trono e à volta do trono. Eles estão bem próximos de Deus. Sim, eles fazem parte de Deus. Ou seja, são 4 características do Deus eterno. Esses 4 seres viventes, então, quem são eles? Eles representam 4 características do nosso Deus. Primeiro, semelhante a um leão. O leão é uma figura da majestade, força e poder, criador de Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é um atributo de Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, uma das primeiras características do nosso Deus, semelhante a um leão. O leão da tribo de Judá, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O segundo ser vivente, ele é descrito como semelhança de um novilho. Isso fala a figura do novilho, que significa que Deus entrega sua força e poder em sacrifício, sendo que ele mesmo deixou-se sacrificar em Jesus Cristo. O segundo animal, semelhante a um novilho, o irmão estuda junto com Isaías 53, a novilha muda que foi levado ao matadouro. Outra simbologia do nosso Deus, que
que deixou-se sacrificar na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O terceiro ser vivente, ele tem o rosto de homem. Isso fala da humanização de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é uma figura, então, da humilhação e da renúncia à sua glória, e assim da vinda da sua glória para este mundo. Isso aconteceu em Jesus Cristo, e em Filipenses 2, versículo 7 está bem claro, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Então o terceiro animal fala então da humanização de Jesus Cristo, rosto de homem. E o quarto animal, que representa a quarta característica de Deus, ele significa que, apesar da sua autorrenúncia e autolimitação quando tornou-se homem, ele continuou tendo claramente em vista o objetivo da sua criação e continua prosseguindo para o alvo final. Assim, meus amados irmãos, expressa-se nos quatro seres viventes como Deus inclina-se para o mundo. Ele fala ao mundo e entrega-se para o mundo. Esses seres viventes, como característica do eterno Deus, manifestam-se aqui como querubins. Eles têm asas, através do que se expressa que Deus age em todos os lugares do mundo e ininterruptamente. Também Ezequiel os viu com asas andando em todas as direções. Não existe lugar no mundo em que os olhos de Deus não estão olhando. Por mais profundo que seja também, nenhum coração, por mais escuro que seja, onde a mão misericordiosa de Deus seja incapaz de agir, essas asas estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Isso significa ele é o onisciente, ele vê todas as coisas. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. O autor do segundo livro das Crônicas sabia muito bem disso, quando ele disse em 2 Crônicas 16:9, o autor do livro diz: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Meus amados, desses quatro seres viventes, ainda nós vimos uma coisa muito fascinante. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Observa aqui, meus amados irmãos, a Trindade. Santo, santo, santo. Ou seja, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Em outras palavras, ininterruptamente, dia e noite, eles bendizem e louvam o nome do Senhor dos Senhores, e o Rei dos Reis, e o adoram. Eles não têm necessidade de descanso, porque Deus não cansa. Salmo 121 fala sobre isso. Os quatro seres viventes são Deus mesmo, que não dorme e nem dormita. Então esses quatro animais simbolizam quatro características do nosso Deus eterno. Amém, meus amados irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, que você possa pegar o livro do Apocalipse, capítulo 4, e estudar junto com esse áudio quem são os 24 anciões e quem são os quatro seres viventes de Apocalipse, capítulo 4. Que Deus abençoe a todos e te dê a graça e a vitória em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Muitas pessoas perguntam